Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, não pode esquecer de curtir o vídeo. Vai lá agora, antes de começar o passo a passo, já dá logo a sua curtida, porque ó, o like de vocês é o pagamento da artesã e é o like de vocês que vai garantir que vocês achem o vídeo depois, tá? Então é assim, hoje nós vamos fazer uma peça que é muito vendável para quem tem ateliê, para quem vende em feira, para quem tem suas clientes avulsas, para vocês darem de presente para adolescentes, para crianças, tá? Que é a necessaire carinha de boneca. Nós estamos, assim, o pessoal está começando as aulas agora. Qualquer adolescente gostaria de ter uma dessa, colocar dentro da mochila, com absorvente, com maquiagem, até o celular, tá? Ela é super bonitinha, ó, a traseira dela, super bonitinha. Você pode fazer com restos de tecido, misturar, pode ser estampadinho o cabelo. O passo a passo, gente, está bem detalhado, está bem fácil de acompanhar. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer, ela é gostosa de fazer, dá para fazer rapidinho. Claro que não é como um pano de prato, ela requer um pouco mais de atenção, mas eu tenho certeza que vocês vão fazer a primeira bem devagarinho junto comigo, na segunda vocês vão estar mais seguras e a partir daí vocês vão fazer bem mais rápido, tá? Ela é ótima para treinar o zíper, que é um zíper fácil de colocar. O passo a passo, gente, está bem detalhado, eu tenho certeza que vocês vão conseguir e vão amar. Gente, para fazer essa nossa necessaire, nós vamos precisar de um molde, tá? O molde é esse aqui, é o molde da necessaire carinha de boneca, tá? Esse molde, ele tem no assim, no de comprido, no comprimento, 19 centímetros e na largura, 21, tá? Quando você, esse molde vai estar, o link desse molde vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar que o Drive já abre com essa imagem. Aí, aí você baixa no seu computador, né? Ou imprime ou abre na tela do seu computador e copia com uma folha em cima. Você vai ver o jeito que você vai fazer aí. O que é legal, que você deu uma olhada, é que tem essa escalazinha aqui, ó, tá vendo? Você vai botar uma régua aqui em cima. Se esse risco marcar 3 centímetros, quer dizer que o molde tá no tamanho original, tá? Aí você vai fazer o quê? Nesse molde, você vai riscar, você vai cortar a cabeça, o molde total, né? Do formato da necessaire e o moldezinho do cabelo. Vai recortar o moldezinho do cabelo, tá? Vai ficar com esses dois moldes. A princípio, nós vamos precisar de 2 tecidos, um para frente e um para trás, tá? E 2 mantas R2. R2 não é a espessura dela, não. Ela não precisa ser grossa, não. Essa daqui, minha R2, é fininha. A R2 significa que tem resina, que é a cola dos dois lados, tá? É isso que significa R2, não é a espessura da manta. Então, você vai ter que ter 2 mantas R2, 2 pedaços de manta R2 e 2 tecidos, um para frente e um para costa. O tamanho, gente, é esse tamanho aqui, ó. É um tecido onde você vai colocar o molde da cabeça da boneca e vai poder riscar ele com uma folga, tá? Para depois a gente cortar em cima direitinho.
Então, é um tecido que é maior do que 19 por 20. Eu estou utilizando aqui, para frente, o algodão cru. E para as costas, a gente vai colocar a mesma cor do cabelinho, porque nas costas é o cabelo. Então, a gente vai colocar. A minha vai ter o cabelinho vermelho, tá? Você vai poder utilizar no lugar, na carinha, eu estou utilizando algodão cru, que é assim clarinho, mas você pode utilizar um tricoline liso marrom para fazer a pretinha, café com leite para fazer a moreninha, tá? A cor você vai definir. Aí tá. Para fazer a frente, para fazer o forro, nós vamos precisar do forro também. No forro, nós vamos cortar mesmo, tá? No forro nós vamos colocar aqui, ó, o molde, riscar e cortar 2 vezes, tá? Reserva. Aí nós vamos precisar de um zíper. Esse zíper, pra gente não precisar, porque eu sei que tem muitas meninas, até eu tenho dificuldade, na verdade, de ficar colocando cursor. Eu levo muito tempo, sai direitinho, mas eu perco tempo. Então eu prefiro colocar com o cursor, que é esse carrinho aqui. Então, para facilitar, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 ponteiras aqui pro nosso zíper. Aqui, ó, o meu zíper é maior que a minha necessaire. Se você for fazer com o zíper, que você é um zíper a metro, que tá sem cursor, depois você vai colocar, você coloca um zíper maior. E aí não vai colocar o cursor, ou não vai colocar a ponteira, pula essa etapa, tá? Mas se você for fazer com zíper comum, desses que a gente compra aí perto da nossa casa, no armarinho, que tem o cursor, você vai fazer assim, ó. Você vai primeiro colocar aqui, ó. Aqui eu tenho um retângulo. Ó, aqui eu tenho um retângulo de 8 por 7. Eu vou fazer assim, ó. Eu quero que... Tá aqui, ó, a minha... Aqui tá a minha necessaire. Eu quero que meu zíper comece 2 centímetros para cá da necessaire e 2 centímetros para cá, tá? Ele não vai começar na beiradinha da necessaire, não. Então, eu vou marcar assim, tá a necessaire. Aí, daqui pra lá, eu vou marcar 2 centímetros. Ó. Que é aqui. Beleza? A mesma coisa aqui desse lado. Aqui tá a necessaire. Daqui pra lá, eu vou marcar 2 centímetros. Desse jeitinho aqui. Isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar esse meu retângulo, eu cortei 2 retângulos da cor do cabelo, do mesmo tecido do cabelo. Eu vou colocar ele aqui, ó. O risquinho tá aqui, eu vou colocar ele aqui no risquinho. Ó. Frente com frente, tá? E vou abraçar desse jeitinho aqui, tá? Aí aqui você vai alfinetar, vai na máquina e vai fazer um pezinho de máquina aqui. A mesma coisa nós vamos fazer desse lado aqui, ó. Tá aqui o risquinho, nós vamos pegar o nosso tecido, colocar aqui em cima desse risquinho, frente com frente. É claro que você vai puxar o zíper pra cá, tá? Ó, aí puxa ele direitinho, fecha aqui, ó, abraça. E também vai fazer aqui um pezinho de máquina, tá? Vamos lá para a máquina fazer isso. Aí tá. Nós vamos pegar aqui, ó, a nossa parte do cabelo. Essa aqui é a parte do cabelo, é a parte de trás da nossa necessaire. Essa parte aqui é a parte da frente da nossa necessaire. Então,
Como eu já falei, a minha manta é a R2. Isso quer dizer o quê? Que ela tem resina dos dois lados. Então, você vai botar o seu tecido, a frente para cima. Então, avesso encostado aqui com a manta. Você vai passar, e como ela tem resina, esse tecido ele vai colar aqui, tá? Aí você vai alfinetar, tá? E vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu molde, ó, vai colocar o seu moldezinho aqui e vai riscar. Eu vou riscar com a caneta que apaga, mas vocês aqui podem riscar até com lápis, porque na verdade nós vamos costurar em cima do risco, tá? Desse jeitinho aqui, tá riscado, alfineta, nós vamos riscar ele todinho em cima do risco. Nós vamos costurar ele em cima do risco todinho. Essa costura é só para estabilizar definitivamente o tecido, a manta, para poder mexer com ela e trabalhar com ela direitinho, tá? A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó, com a parte de trás da a parte do cabelinho, né? De trás da nossa necessaire. Aí tá aqui, ó, já costurado em cima do risco. O que que nós vamos fazer? Nós vamos recortar o máximo que der perto de onde nós costuramos. É claro que você vai ter que tomar muito cuidado para não cortar a costura que vocês fizeram, tá? É do ladinho da costura, desse jeitinho aqui. Isso nós vamos fazer na parte de trás, que é do cabelo, e na parte da frente, tá? Então, você vai ver que tá definitivamente colada aqui a nossa manta, tá? Esse nosso sanduichinho de manta. Dá uma passada, dá uma passadinha e tá prontinho, tá? Agora, vamos o nosso zíper. Eu já coloquei aqui. Essa margem aqui é de um pé de máquina, tá? Aí, o que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos cortar aqui. Nunca corte zíper com a mesma tesoura que vocês cortam o tecido de vocês, tá? Prontinho. Agora, desse jeitinho aqui, ó. Eu cortei, diminuindo a margem de pé de máquina. Agora, nós vamos puxar isso aqui pra fora, ó. De um lado e de outro, tá? Aí você pode dar uma passada para vincar ele direitinho. Isso aqui, gente, é uma ponteira de zíper. Você pode fazer em qualquer peça que você for fazer, que vai dar certo. Aí o zíper vai ficar preso aqui dentro. Na hora de costurar, fechando a bolsa, fica tranquilo, ó. Você pode mover ele para um lado e para o outro, ele não vai escapar, tá? É muito legal. Tá aqui. Agora, nós vamos pegar a nossa parte da frente, nós vamos colocar aqui o nosso cabelo. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o molde do cabelo, colocar em cima do tecido, riscar e cortar. Eu aqui não vou utilizar o papel termocolante. Se você trabalha com papel termocolante, você vai pegar o seu papel termocolante, vai riscar, depois vai colocar ele no avesso do tecido, aí a colinha vai ficar no avesso do tecido, tá? Nesse meu caso aqui, a maioria das pessoas que estão aqui no canal já viram, eu não estou mais usando papel termocolante. Porque na época da pandemia ficou em falta aqui em casa. Eu não conseguia achar. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a utilizar a cola de tecido. E vi que deu tão certo que eu não quero mais saber de outra coisa. Então, é assim. Você pode estabilizar, se você não tem, você pode também estabilizar o cabelinho com o alfinete, tá? E depois vir caseando.
eu vou estabilizar com a minha cola de tecido. Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma alfinetada aqui. Aí eu vou fazer assim, passo a cola aqui, deito pra cá. Colou, aí eu faço do outro lado, tá? Olha, gente, desse jeitinho aqui. Aí aqui, ó, nós vamos ver onde nós vamos colocar o nosso olhinho, tá? O olho é o seguinte, você vai riscar o olho, você vai fazer esse molde aqui, ou uma pratinha, ou vocês podem utilizar uma pratinha de 10 centavos, que é o mesmo tamanho, ó. A pratinha de 10 centavos é o mesmo tamanho, tá? Uma coisa ou outra, ou então você faz o molde mesmo. E a mesma coisa o coração. Vou riscar aqui, ó, com a caneta fantasma, caneta mágica, tá? Se você não tem, pode ser um lápis bem de leve. Ou você pode aplicar aqui o seu tecido preto, tá? E aqui vai o outro olhinho. Centraliza direitinho, tá? Viu? Está na altura correta, na direção correta. Ó. Aí o olho tem a sobrancelha aqui do lado. E os cílios, que são 3 cílios que nós vamos fazer aqui do ladinho, tá? Isso, é claro, gente, vai ser o gosto da artesã. No meio, o narizinho, que é uma curva. É um U de cabeça para baixo, tá vendo? E agora sim, nós saberemos aonde vai ser o lugar de colar a boquinha, tá? Então, primeiro você desenha o olho, ou cola o olho de acordo com o que você vai fazer, e o nariz, e depois você vai ver direitinho aonde vai ser a sua boca. A boca eu vou colar do mesmo jeito, com a cola de tecido. Aqui, gente, tá o olhinho riscado. Eu cortei no tecido preto, do mesmo tamanho. O ideal é riscar aqui também, para você colocar ele no lugar certo. E a mesma coisa, vamos utilizar a cola desse jeitinho aqui. Nós vamos agora para a máquina. Vamos fazer um caseado em torno de toda o cabelo e a boca, com a linha que passa pela agulha, linha vermelha de bordar. Ou linha comum de costura, mas vermelha. E quando chegar no olhinho, nós vamos fazer também um caseado, só que nós vamos trocar a linha vermelha pela linha preta. Se você não tem na sua máquina um ponto de casear, se você não tem na sua máquina um ponto de zigue-zague, se você só tem na sua máquina o ponto reto, não tem problema. A cola de tecido, ela cola bem, tá? Mas independente dela colar bem, eu sugiro que você faça aqui na beirada, no lugar do caseado, utilize o ponto de pesponto, que é aquele ponto largo da sua máquina. Por quê? Primeiro que para que o tecido não fique solto da manta, porque você costurando essas partes, ele vai grudar definitivamente na sua mantinha, tá? Outra coisa, para que esse tecido aqui também não fique solto na sua manta, ó, não fique assim todo soltinho na manta, porque essa cola da manta, essa resina,
ela solta. E depois fica isso aqui solto. Nós vamos fazer um risco aqui, ó. E eu vou fazer na largura dessa régua mesmo. Todo mundo tem essas réguas escolares, né, gente? Então, assim, ó, eu vou fazer uma aqui. Eu vou fazer um risco aqui e outro risco aqui. Aí depois eu só vou... Então, vai ficar vários riscos, tá? Eu vou fazer aqui, ó, com o sabonete, porque aí eu tenho certeza que vocês vão enxergar direitinho. Vai ficar branquinho. Olha, gente, desse jeitinho aqui. Sabe que esse riscador que eu utilizei, esse marcador, é um sabonete. Aquele sabonete branquinho que você usa na sua casa, que fica no finalzinho, eu coloco para secar no sol. E ele é um ótimo marcador de tecidos escuros. Então é assim, vou lá para a máquina, já que troquei a linha da máquina para fazer o olhinho preto, eu vou fazer aqui, ó, ponto de pesponto, linha reta, costura reta, em cima do risco. Aí vai ficar como se fosse o cabelinho e vai automaticamente prender isso aqui. Essa técnica, o nome dela é matelacê, tá? Que são costuras no meio do tecido. E tá aqui, ó, a carinha já pronta, tá? Então, falta os cílios e o narizinho e a sobrancelha. Eu vou fazer ele com a caneta Micron. A caneta Micron, gente, é maravilhosa para fazer esses detalhezinhos. É uma caneta nanquim e que não é solúvel em água. Então, isso quer dizer o quê? Que quando for lavar a peça, ela não vai sair a tinta, não vai expandir, não vai manchar o tecido, tá? E aqui essa minha caneta aqui, Micron, ela é a 0,5, tá? Que é a espessura da ponta, né? E é a da cor preta, tem de todas as cores. Aí eu só vou cobrir aqui. Ó, fica essa graciosidade aqui. Então, nós já temos pronto a nossa parte da frente. Aqui a parte de trás eu já fiz a costura, ó, costura preta. Então, vou poder mover e não vai ficar soltando, ficar bujudice aqui. Então, a frente, as costas. Já tenho aqui já cortado os forros de cada um e o zíper. Então, só o que nós vamos precisar é isso aqui, tá? Agora, vamos à montagem. Então, é assim. Vamos começar aqui com ó, nós vamos dobrar isso aqui, ó. A parte que tem o zíper, tá? Ó, essa partezinha que tem um zíper aqui. Nós vamos dobrar assim e fazer uma marcaçãozinha. Pode ser um piquezinho, um pequeno cortezinho, para você saber onde é o meio do zíper, tá? Pequeno, tá, gente? Não vai, sei, cortar quase a margem do zíper toda, não. E do outro lado também. Então, aqui, ó, eu já sei onde é o meio do zíper, tá vendo aqui? É o meio do zíper. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa no forro. Apesar que no forro nem precisa que eu vou nivelar. Mas pelo menos aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu não vou... Aqui eu não vou cortar não, tá? Eu vou fazer um pontinho. Só para marcar aqui onde é o meio. Aqui é o meio, tá? Então, a carinha para frente, o zíper para baixo, frente com frente, tá? Então, deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês. Geralmente, quando a gente abre qualquer necessaire, a gente faz isso. A gente segura, a pessoa que é destra, né? A gente segura aqui com a mão esquerda e abre o zíper.
Então, o carrinho do zíper sempre fica pelo lado esquerdo. Você pode observar nas bolsas que você compra, tá? Que a gente nunca faz isso, só se você é canhota. Então, para canhoto quando você vai fazer pronta entrega, você faz para a maioria que é destra, tá? Então, o carrinho do zíper pro lado esquerdo, você vai fazer aqui, ó, frente com frente, e a marcação do meio com a marcação do meio, tá? Aqui. Aí você vai alfinetar aqui, ó, alfinetar aqui, e aqui. Se você já tem mais segurança, pode fazer direto, tá, gente? Que aí nós vamos lá para a máquina, vamos fazer uma costurazinha aqui. Aí depois eu vou vir com o meu tecido de forro. Ele frente com frente. E eu vou colocar ele aqui. Então aqui eu vou nivelar ele com por isso que não precisa dar o pique. Eu vou nivelar ele com a beirada do meu tecidinho aqui, tá? Aí, ó, vamos alfinetar e fazer a costura. Se você já tem mais prática, aí beleza, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai já alfinetar tudo junto para costurar tudo junto. Se você tem uma certa insegurança, então eu digo para você fazer aos poucos, tá? Primeiro costurar um pedaço, depois costurar o outro. Pronto, gente, tá aqui. Aqui que nós vamos fazer, ó, nós vamos botar vamos colocar, virar isso aqui, ó, e puxar o zíper pra cá, tá? E nós vamos rebater essa costura aqui, beleza? Aí, o que nós vamos fazer? Aqui, se você quiser diminuir um pouquinho essa margem aqui, onde tá a manta, para te facilitar, você pode, tá? O importante é você fazer isso aqui, ó. Nós vamos puxar bem isso aqui, o forro, separando, puxando pra cá o forro. Aí você alfineta, tá? E vai ficar assim, ó, gente, tá? Ó. Aqui eu fiz um ponto decorativo, não sei se dá pra vocês verem, que faz toda a diferença. Tá assim. Ó, forro da parte da frente. Aí agora nós vamos colocar a parte de trás aqui com o forro dela também. Então, o que nós vamos fazer? Ó, a parte que nós vamos colocar o zíper frente para cima, o zíper frente para baixo, então aqui é frente com frente. Aí você vai fazer assim, ó, gente. Você vai nivelar isso aqui, ó. Ela tem que ficar na mesma direção, tá? Aqui. Deixa eu botar um alfinetezinho aqui só para marcar. E aqui. Beleza? Aí tá aqui, zíper frente com a parte de trás. Se você não tem segurança, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma costura aqui, aí depois você vai vir com o seu forro. Eu já faço direto. Então, aí você vai vir com o forro também com a frente para baixo. Então, também frente com frente forro, tá? Aí você vai colocar o forro na mesma direção. Dá uma olhadinha aqui, vê se tá aqui tudo na mesma direção. E alfineta. Eu costumo alfinetar rente ao carrinho do zíper. Porque assim, na hora de você costurar, você vai sentir o carrinho, vai saber onde está o carrinho do zíper, para não bater com a agulha em cima. Ó, eu alfineto aqui, ó, rente ao carrinho do zíper. Tá?
desse jeitinho aqui. Vamos lá para a máquina, vamos costurar aqui. Então, a gente não pode passar o limite de onde está o alfinete, porque é onde está, ó, o carrinho do zíper, tá aqui. Nós vamos costurar. Depois que nós costurarmos, nós vamos jogar isso aqui lá para trás, abrir aqui, ó, e fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, rebater essa costura. Tá aqui, ó, gente, a costura já rebatida. Essa costura rebatida é essencial, tá, gente? Porque o que acontece? Quando você abrir e fechar o zíper, o forro não vai subir e agarrar no zíper, tá? Então é essencial que você faça essa costura. Não tem ponto decorativo, não tem problema, faz ponto reto mesmo. Aí agora o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos refilar, nós vamos cortar esse excesso aqui, ó, da ponteira do zíper, para ficar tudo retinho, de um lado e de outro. Assim, aberta é a melhor forma de cortar. Pronto. Aí agora nós vamos fazer o quê, ó? Próxima etapa, fechar a nossa peça e vai estar pronta. Então, nós vamos fazer o quê, ó? Nós vamos pegar esse zíper aqui e abrir ele. Por que nós vamos abrir ele? Porque abrindo, depois na hora de desavessar, vai dar tudo certo. Se você esquecer de abrir, você não vai conseguir desavessar. Então, ó, frente com frente e o forro frente com frente, tá? Vamos alfinetar toda a volta. Aqui, ó, a parte do zíper, eu sempre viro ela para a parte da... Eu deito ela aqui, ó, para a partezinha do forro. Não, quando você for abrir o seu zíper, não abre ele todo, não. Porque deixa ele assim, ó. Porque se você deixar o carrinho do zíper muito aqui na beirada, na hora de costurar, você vai ter dificuldade, tá? Então, deixa ele na metade, mais ou menos. Nós vamos costurar toda a volta. Só que aqui no fundo do forro, nós vamos deixar uma abertura de, ó, 4 dedos, tá? Então, aqui nós não vamos costurar. Nós vamos costurar um pezinho de máquina, começando daqui com retrocesso. Não esqueça do retrocesso. Ó, vão vir um pezinho de máquina toda a volta, costurando aqui. Quando passar aqui em cima, onde tá a emenda do zíper, vai devagar, respeita a sua máquina. Se precisar, vai no manual, vem aqui, ó, um pezinho de máquina, toda a volta. A mesma coisa aqui nessa outra emenda do zíper, até aqui e retrocesso, beleza? Aí tá aqui, ó, todo costuradinho, um pezinho de máquina, aqui sem costurar. Aqui na parte da voltinha, se você quiser diminuir um pouquinho essa margem, pode. Ou então, você pode dar piques para essa parte arredondada. Fica bonitinha, tá? Fica bem arredondadinha mesmo. Aí, ó, aqui, na parte que tá aberta do forro, nós vamos, ó, essa partezinha aberta, é só fazer assim, ó, gente, encostar aqui e fazer uma costura. Pode ser na máquina, pode ser ponta invisível. Aqui, por enquanto, só para eu adiantar, eu vou botar a minha cola de tecido, tá? Ajeita o forro direitinho. Com aquela costura rebatida do zíper, ó, o seu zíper não vai ficar agarrando no forro, tá? Aqui, gente, já tá pronta a nossa carinha de boneca. Mas para dar uma belezinha nela, para dar mais vivacidade ao olhinho, eu vou fazer 2 pontos de luz. O que é 2 pontos de luz? É
2 pontinhos com a tinta de tecido, tá? Ah, tem que fazer? Não, não tem. É só um plus a mais, tá? Aqui que eu tô utilizando é um boleador. Esse boleador aqui, ele vende em lojas que vende coisas para manicure, que elas usam geralmente ele na pintura da unha, tá? Mas vocês podem fazer com qualquer palitinho sem ponta que vocês tenham aí. Aí aqui, ó, aqui eu vou fazer vou passar um blush, tá? Vocês vão ver um blushzinho que vocês tenham aí, normal com o pincel de vocês, ó. Eu vou tirar o excesso, tira o excesso para não ficar muito coisa e vai, coloca aqui. Aí aqui eu costumo fazer nas minhas bonecas e faço aqui também, vou fazer um coração. Esse coração como é que eu vou fazer, ó? Com esse mesmo boleador, eu vou fazer aqui, ó, uma bolinha e outra bolinha do lado. A outra ponta do boleador, ela é fininha. Aí eu só vou puxar aqui, ó. Ó, e tá prontinha a nossa nécessaire, carinha de boneca, para você dar a uma adolescente, para você vender. Essa peça é bem vendável, tá? Super bonitinha, acabamento perfeito. Dá para fazer, dá para iniciante fazer. Faz com calma, faz devagar. Esse desenho aqui, gente, é o melhor que tem, tá? Tem vários moldes desse na internet, mas esse aqui eu acho que é o que fica mais graciosa, o tamanho é o ideal, tanto para botar maquiagem, quanto para botar, sei lá, absorvente, remedinhos, tá? E botar dentro da bolsa. Todo adolescente vai amar, se tiver em período escolar, então melhor ainda, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.